Se você é fã de ação, ficção científica e adrenalina, com certeza já ouviu falar de Predador. Mas você sabia que a ideia original surgiu como uma piada sobre Rocky? E que o alienígena icônico que conhecemos hoje era interpretado inicialmente por ninguém menos que Jean-Claude Van Damme. Bem-vindos ao Curiosidades Nerds. Hoje vamos explorar um dos maiores clássicos do cinema, que marcou toda uma geração e continua a ser reverenciado até hoje. Prepare-se para descobrir os bastidores, curiosidades incríveis e segredos que talvez você ainda não saiba sobre essa obra-prima. Predador, de 1987. O Major Alan Dutch Schaefer lidera uma equipe de resgate em uma selva da América Central para resgatar um ministro estrangeiro. O exército acredita que eles foram capturados por guerrilheiros, mas o que ninguém esperava era que a floresta escondia uma ameaça muito mais perigosa. Um alienígena caçador, armado até os dentes, que se diverte ao matar suas presas humanas. Agora vamos para as curiosidades que fazem desse filme um verdadeiro ícone do cinema. 1. Uma piada sobre Rocky. Tudo começou com uma piada de Hollywood. Após o lançamento de Rocky IV, surgiu o boato de que o próximo oponente de Rocky seria um alienígena, já que ele havia derrotado todos os adversários humanos. Essa ideia bizarra foi o ponto de partida para os roteiristas Gene e John Thomas criarem o conceito de um extraterrestre que vem à Terra para caçar os melhores guerreiros humanos por esporte. E assim nasceu o Predador. 2. Mudanças no roteiro. O filme mudou muito desde o roteiro original. O título original do filme era Hunter, mas como já havia uma série de TV com esse nome, eles mudaram para Predator. O conceito inicial envolvia um grupo de caçadores alienígenas, mas acabou se tornando uma trama focada em apenas um caçador. O protagonista também seria um soldado nativo americano, que depois evoluiu para o personagem Billy. 3. Uma cilada para Jean-Claude Van Damme. Inicialmente, o papel do Predador foi dado a Jean-Claude Van Damme, com a ideia de que o alien seria um caçador ágil, quase ninja. Mas o traje era um pesadelo. Pesado, quente e completamente inflexível. Van Damme, conhecido por sua habilidade nas artes marciais, ficou frustrado por não conseguir se mover adequadamente. Ele relatou que quase desmaiou durante o processo de moldagem do traje. Veja o que ele falou em entrevista. Eu fui ao estúdio e eles me fizeram correr ao redor do estúdio. E eu pensei, isso é uma piada, esses caras são muito altos. Então eles me colocaram em plataformas de madeira e começaram a moldar todo o elenco em mim. Tava muito quente, e eu pensei, eu gosto de respirar, e então eles disseram que iam moldar a minha cabeça e tudo mais. Eu tava com meu amigo ao lado e disse, cara, eu não vou conseguir. Eles colocaram um tubo na minha boca. Eu tava ali apenas como um dublê, certo? E eu fiquei coberto com aquele molde por pelo menos 20 minutos. Eles me disseram, se você tiver problemas para respirar, só faça isso com o dedo, e eu vou tirar o material de você. E eu fiz isso, comecei a entrar em pânico e eles disseram mais 5 minutos. E finalmente o molde foi retirado. Eu estava no traje do Predador, e era horrível. Meus pés estavam dentro de moldes, então eu estava em algum tipo de pernas de pau. Quando o Jojo me pediu para pular, eu sabia que seria uma queda de uns 3 metros. E eu disse, eu acho que isso é impossível, Joel, acho que teremos um problema. Então ele me substituiu por alguém. E o cara que me substituiu, algo ruim aconteceu com ele e eles pararam o filme. Depois eles fizeram um traje novo, mais seguro. Fiquei feliz por ter seguido minha intuição. 4. A transformação do Predador. O design original era tão estranho que todo mundo, inclusive Arnold Schwarzenegger, achou bizarro. McTiernan lembra desse momento dizendo, pegamos pés de cabra e abrimos a caixa. Foi tão empolgante. Tiramos da caixa, olhamos um para o outro e dissemos, estamos em apuros. Arnold comentou sobre o traje dizendo, tinha o corpo de um lagarto e a cabeça de um pato. Após a saída de Van Damme, o especialista em maquiagem Stan Winston entrou em cena e criou o visual icônico, incluindo as famosas mandíbulas. Winston foi uma recomendação do próprio Arnold Schwarzenegger, já que os dois já haviam trabalhado juntos anteriormente em O Exterminador do Futuro. Um fato curioso é que a ideia das mandíbulas foi sugerida por James Cameron, diretor de O Exterminador do Futuro e Aliens, enquanto ele conversava com Stan Winston durante um voo. Para usar o novo traje, eles contrataram Kevin Peter Hall, que tinha impressionantes 2,18 metros de altura.
e mesmo sendo gigantesco, o traje pesava 90 quilos, tornando as filmagens na selva ainda mais desafiadoras. Felizmente, o alienígena aparece por apenas 8 minutos durante todo o filme. Kevin também fez uma breve aparição como o piloto do helicóptero no final do filme. 5. A voz do Predador. A aterrorizante voz do Alien foi feita por Peter Cullen, a mesma voz do Optimus Prime em Transformers. O som assustador do Predador foi inspirado em um incidente bizarro de quando era criança, na qual Cullen acidentalmente esmagou um lagostim e decidiu replicar o som que ouviu usando sua garganta para criar os cliques e rosnados do Alien. 6. Nunca aposte contra Schwarzenegger. Durante as filmagens, Jesse Ventura foi enganado ao acreditar que seus braços eram maiores que os de Schwarzenegger, uma ideia plantada pelo próprio Arnold. Eles apostaram uma garrafa de champanhe e, quando mediram os braços, Arnold saiu vitorioso. Foi um golpe clássico do carvalho austríaco. 7. Um guarda-costas para proteção. Sonny Landham, que interpretou Billy, precisou de um guarda-costas, mas não para sua proteção, mas sim para garantir que ele não machucasse seus colegas de elenco. O ator tinha fama de ser violento fora do set, e o estúdio resolveu contratar um guarda-costas para garantir a segurança dos outros atores. 8. As dificuldades dos atores. O filme trouxe uma série de dificuldades para os atores, como sanguessugas, cobras, umidade sufocante, calor e terreno difícil. Todas as cenas noturnas foram filmadas em temperaturas congelantes, o que foi especialmente difícil para Arnold Schwarzenegger na segunda metade do filme, quando a lama que ele teve que usar, na verdade argila de cerâmica, ficou fria e molhada. Ele foi avisado que isso faria sua temperatura corporal cair alguns graus e ele tremia sem parar, mesmo quando tentavam aquecê-lo com lâmpadas, o que apenas fazia a argila secar. Ele tentou beber Ginger Tea, uma mistura de schnapps, para se aquecer, mas isso só o deixou bêbado. 9. Sucesso inesperado. Mesmo recebendo críticas mistas na época, Predador foi um sucesso comercial gigantesco, arrecadando 59,7 milhões, com um orçamento de 15 milhões. Ele teve a segunda maior bilheteria de estreia de 1987, ficando atrás apenas de Um Tira da Pesada 2. 10. Legado. O legado de Predador, 1987, é imenso. O filme se tornou um clássico do cinema de ação e ficção científica, combinando suspense, terror, adrenalina e efeitos especiais inovadores para a época. A mistura de um caçador alienígena implacável com soldados de elite no coração da selva criou um dos confrontos mais icônicos do cinema. Além disso, o design da criatura e a performance de Arnold Schwarzenegger garantiram o status de culto ao filme, elevando Predador a um novo patamar no gênero de filmes de ação. Porém, as sequências nunca conseguiram capturar a mesma mágica. Embora alguns dos filmes subsequentes tenham seus pontos altos, eles falharam em trazer a mesma simplicidade e tensão do original. O primeiro Predador era focado no confronto homem versus criatura, com um clima claustrofóbico e personagens bem definidos. As sequências, por outro lado, tentaram expandir o universo do Predador, mas não conseguiram passar o mesmo grau de ameaça do primeiro. Mesmo assim, o legado do caçador alienígena permanece vivo, sempre sendo redescoberto por novas gerações de fãs. E você? Também acha que o primeiro Predador é imbatível ou tem alguma sequência que vocês curtem mais? Deixem nos comentários qual o seu filme favorito da franquia. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades como essa. Valeu e até a próxima caçada!